Olá! Na aula 17, a crise da Primeira República e a Revolução de 1930, eu vou promover um panorama mais geral dos governos, né, que fecham essa Primeira República e acabam, né, essa república oligárquica acaba sendo derrubada por um movimento iniciado no Rio Grande do Sul, liderado por Getúlio Vargas, né, que entraria para a história com o nome de Revolução de 1930 ou Revolução de 30. Tá? Então, esse período vai ser caracterizado pelo governo de Venceslau Braz, que vai governar de 1914 a 1918. Depois, Rodrigues Alves, que apesar de ter vencido as eleições, não chega a assumir a presidência, porque ele vai ser vitimado pela gripe espanhola em 1918, e assume no seu lugar, né, o Epitácio Pessoa, que governaria até 1922. Os outros dois presidentes desse período são o Arthur Bernardes, que governa de 1922 a 1926, e aí vai ficar célebre, né, durante o governo dele, o movimento tenentista, o movimento de arte moderna, e o seu sucessor, justamente aquele que seria derrubado pelo movimento de Vargas, o Washington Luiz, né, que governaria de 1926 até 1930. Então esse é o cenário, né, assim, desses governantes. Agora, explorando um pouco esse momento, o que a gente percebe? Então vamos lá. O governo de Venceslau Braz, de 14 a 18, ele vai justamente coincidir com a Primeira Guerra Mundial, né? E a Primeira Guerra Mundial, economicamente, ela trouxe vantagens e prejuízos para o Brasil. Por que vantagens? Vantagens porque, teoricamente, o país teria que se industrializar. Então, vivenciaria uma situação de surto de industrialização, até pela necessidade de substituição de importações, né? Os países que exportavam mercadorias para o Brasil, os países europeus, estavam envolvidos numa guerra sangrenta e não poderiam, por exemplo, atender às necessidades materiais brasileiras, né? Então, quem vai também se aproveitar disso um pouco serão os Estados Unidos, até por conta, né, do seu parque industrial. Os Estados Unidos só entrariam na guerra em 17. Mas, de qualquer maneira, né, seria essa coisa. Mas e qual é a desvantagem? A desvantagem veio justamente porque o Brasil, que era um grande exportador de matéria-prima, né, perdeu mercados, né? Então, como os países europeus estavam envolvidos nessa guerra, mobilizavam recursos para atender às necessidades militares e não poderiam continuar, né, promovendo a importação de produtos brasileiros. Até porque também muitos deles possuíam colônias que produziam quase que os mesmos produtos no Brasil. Por exemplo, a Inglaterra, que tinha colônias no Sudeste Asiático, notadamente a Malásia, passou a comprar e pegar, né, explorar nas suas colônias o látex, a borracha, que antes era produzido e exportado pelo Brasil, né? O governo como eu falei, o governo de Rodrigues Alves foi o governo que quase aconteceu. Então ele já havia governado anteriormente, né? Isso na sucessão ali do Campos Salles, mas de qualquer maneira acabou sendo vítima da gripe espanhola, que vitimaria, né, mais de 25 milhões de pessoas no mundo inteiro e mais de 35 mil pessoas, né, somente no Brasil, certo? O seu sucessor foi o Epitácio Pessoa, né? Então, o Epitácio Pessoa, ele tem como característica, não vai ter um governo tão destacado assim, mas talvez a grande característica do governo dele vai ser justamente o combate aos movimentos anarquistas e socialistas que orientavam a classe operária brasileira, tá? Então, isso vai ser bastante marcante. Os outros dois governantes, né, o Arthur Bernardes e o Washington Luiz, também se deparariam com movimentos, principalmente movimentos militares. O Arthur Bernardes, por exemplo, vai enfrentar o movimento tenentista, que nós exploraremos num outro momento. Mas é um movimento caracterizado pela crescente insatisfação dos setores militares com os governos oligárquicos, né? Então eles tentavam recuperar
aquilo que seria o projeto republicano original lá de 1889. Então essa vai ser a grande questão colocada no governo de Arthur Bernardes. O seu sucessor, o Washington Luiz, vai herdar um governo cheio de problemas, tá? Ele vai enfrentar um problema seríssimo que vai ser justamente a crise de 1929, crise essa que abriria caminho para a ocorrência de um crescente descontentamento de várias oligarquias com o governo federal, né? Esse governo também governado por oligarquias. E aí o que vai acontecer? O Washington Luiz, né, ele vai ser tragado pelos acontecimentos, porque existia uma coisa chamada política do café com leite, que era um acordo, né, um equilíbrio frágil de forças entre São Paulo e Minas Gerais, e esse movimento que pretendia estabelecer uma alternância no poder, ou seja, um presidente de um lado e presidente do outro, acabou sendo, como é que eu diria, tragado por crises internas. E essa crise ela vai se tornar mais aguda quando, na preparação para as eleições de 1930, São Paulo, a despeito dos acordos firmados com Minas Gerais, decidiu lançar Júlio Prestes, que não é parente de Carlos Prestes, Luiz Carlos Prestes, né, à presidência da República no lugar do Antônio Carlos, que era o representante das oligarquias mineiras. Diante desse quadro, obviamente, o que vai acontecer? Minas Gerais rompe com São Paulo, né? Vargas já havia manifestado a sua insatisfação no Rio Grande do Sul, com outras oligarquias, principalmente do Nordeste, e aí decidiram lançar então um movimento que culminaria com a Revolução ou golpe de 1930. Ok, gente? Então, esse é o nosso panorama geral da aula 17 da crise da Primeira República e a Revolução de 1930. Fechando o podcast, tchau, tchau para vocês.